propondo que a gente inicie o trabalho. E Sebastião já está a posto, é o nosso coordenador desse grupo. Nós já temos a presença aqui da Dani Santos, Paulina Oliveira, Ibiapino, Jeremias, que é o presidente da Abraço Brasil, Cristiano Magalhães, a Valda, o Sebastião, que é o nosso coordenador nessa sessão, Inocêncio Shoa, Erismar Silva, Celso Aquino, José Wagner, Elton Jucazzi, Lucimério, Inês Girão e Dani. São 9h33. Pois não, Erismar? Só para ali saudar a todos aí, bom dia a todos e a todos, mas não podia deixar passar essa referência que o doutor Inocêncio faz. E tem um cidadão, companheiro nosso, Américo Silvestre, que foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aracati. E quando o Inocêncio estava falando isso, eu tive a oportunidade de conversar com ele e lembrei muito bem exatamente dessa referência, Inocêncio. O Américo Silvestre, que foi preso, né, e ele era muito amigo do Luciano Barreira e do Tarcísio Leitão, e ele fazia referência a essa resistência, essa forma de como é que se dava a luta no campo, né? E ele é lá do Aracati, você conhece bem. Você conheceu o Américo? Conheceu, né? Sim, quando o Luciano Barreira lançou o livro que conta exatamente a prisão dele e de outros companheiros, eu tive a oportunidade lá em Itaissaba, da gente fazer o lançamento lá em Itaissaba. Pois é, Valmir, só um minutinho, só para terminar essa referência aí. O Américo Silvestre foi um grande líder sindical aqui, resistente aqui numa liga que a gente chamava Liga Camponesa, na época, era um conflito de terras aqui com a oligarquia de Aracati, os Costa Lima, e ele fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e foi um dos fundadores da FETRA-S, que não era FETRA-S, era FETAP, eu acho. FETAP não, tinha um outro nome, era Federação, não sei o quê. Depois é que foi ser FETRA-S. O Américo foi um dos fundadores da FETRA-S. Perfeito. A partir desse conflito que o Erismar está se referindo, numa localidade aqui no Aracati, eu estou no Aracati, numa localidade chamada Cabreiro. Cabreiro, exatamente, é isso aí. Muito bem. Fica aqui a homenagem a você e a ele, que são, vamos dizer assim, lideranças da região. Isso tudo vai constar do relatório deste encontro. Está tudo sendo gravado, vocês têm a certeza disso. Companheiro Sebastião, eu queria só pedir a vocês que a gente pudesse iniciar o trabalho, o Sebastião vai coordenar, e a nossa meta é até antes das 11, 15 minutos, e está concluindo, portanto, temos que fazer um ajuste. Para informar, Sebastião, o vídeo não chegou, nós vamos ter a tela, nós podemos exibir a carta para você comentar sobre as experiências do Ceará, tá certo? O vídeo não chegou ainda, vamos aguardar apresentar o vídeo da experiência na plenária final. Sebastião, bom trabalho. Todo mundo mantendo os microfones desligados, por gentileza, quando não falando. E boa sorte. Então, como não há, primeiramente, saudar todos do grupo de trabalho, saudar a figura do Valmir e de todos os presentes, das experiências também, que estão aqui no grupo. Como não chegou o vídeo iria otimizar esse trabalho, mas nós podemos fazer uma pequena retrospectiva sobre a questão das experiências. O estado do Ceará é um estado extremamente profícuo nas experiências de comunicação popular. Podemos fazer um retrospecto histórico e tirar algumas das experiências do passado, e que eu não vou usar aqui e citar algumas, né? Como o Jornal Trabalhador Gráfico, que foi organizado pela categoria dos gráficos em 1920 e foi o fundante das ideias que fundou o Bloco Operário Camponês aqui no Estado. E outras experiências, né? O Jornal Democrata, o Jornal Mutirão, no final da década de 50 para 60, movimento operário foi extremamente interessante aqui.
inclusive com a construção do Bloco Operário, do Pacto pela Unidade Sindical, que foi uma espécie de frente que foi no Estado, que juntou diversas forças, onde as principais lideranças eram o Zé Jataí e o Zé Ferreira Lima. E o Zé Jataí, conhecido, né, músico, fundador do Sindicato dos Músicos, né, era radialista também, e hoje é o nome de uma rua ali no Otávio Bonfim. E o Zé Ferreira Lima é uma figura histórica do movimento sindical cearense, né? Inclusive, uma grande referência tanto dos têxteis como dos metalúrgicos. E no final da década de 50 para 60 houve esse movimento, né? Houve esse movimento. No período do período militar, a proficuidade, vamos dizer assim, das experiências continuou. O nosso amigo que eu tive a honra de conhecer, eu, garoto, o Manuel Coelho Raposo, foi muito importante nesse processo, criando algumas revistas democráticas de circulação no período militar, como o Saco e outras experiências mais. E o jornal Mutirão, que é um jornal muito importante no Estado, que inclusive é histórico, que ele faz parte da frente de jornais de resistência que surgiu no Brasil inteiro, né? E a partir daí, muitas outras experiências foram surgindo. E à medida que a democracia iria se instalando no Brasil, no final dos anos 80 para 90, iria aprofundando a organização sindical e aprofundando a organização dos trabalhadores na imprensa operária e popular, democrática e popular. E chegamos aqui hoje, né? Como resultado desse processo de ascendência, né? Sendo que hoje nós temos algumas particularidades, né? Nós temos aqui, primeiro, uma luta de existência, poderia falar uma luta de resistência, mas eu prefiro colocar a luta de existência, porque nós estamos aqui lutando para nos afirmar, né? Afirmar, reafirmar, enquanto vozes do movimento operário, popular e democrático. E também é uma luta de novo tipo, no sentido de que hoje nós temos as ferramentas digitais, né? Então, as web rádios, as web TVs, os jornais digitais, né? E também nós temos uma experiência inovadora que aí conflui com outras formas de linguagem, porque agora voltando um pouquinho no tempo, a comunicação não é só a comunicação das formas tradicionais, jornal, rádio, TV. A comunicação também são formas que se adaptam ao local, né? Nisso, eu cito a figura do Cordel, que era considerado o Jornal do Sertão. E hoje está presente ainda hoje, não só no interior, como também nas periferias, né? E na periferia a gente vê outras experiências, como as imagéticas, fotografia, com saraus também, e batalha de rap, que por mais que são formas culturais, mas são formas culturais que narram o cotidiano. E isso também é narração, também é comunicação. Então, fazendo aqui um apanhado histórico,
de que as experiências elas vão surgindo à medida que o movimento popular ele vai se organizando, também se organiza a necessidade de se dialogar, de passar a ideia adiante. E as experiências elas surgem a partir desse processo. Não vou me alongar muito, porque quem vai dar a grande contribuição é a discussão completa do grupo. Eu vou estar aqui olhando o tempo, mediando o tempo, né? O Valmir vai colaborar também na coordenação, e boa sorte a todos na discussão do grupo. Tenho certeza que será uma discussão muito muito interessante. Ok. Bom, feito esse relato, eu queria propor, pessoal, que a gente pudesse agora seguir a nossa dinâmica de ouvir. Esse encontro ele tem esse objetivo muito importante, que é ouvir, logicamente, as experiências, os desejos, os sonhos da comunicação democrática e popular, e do resultado ver o que nós podemos construir, que é uma plenária que vai acontecer a partir das 11 horas. Nós temos hoje aqui experiência de diversas áreas da comunicação. O companheiro Lucimério, ele é militante na uma emissora de rádio em Quixeramobim, que já foi falado aqui, do importante experiência de Canudos. Então, eu estou propondo, Sebastião, que ele possa começar e fazer uma exposição em 5 minutos, viu, Lucimere? Está presente? Nos ouvindo? Sim. Sobre a atividade dele no Sertão Central do Ceará, que é Quixeramobim, que também tem um açude muito importante. E, em seguida, a gente vai vendo outras experiências também aqui. Eu gostaria de... Eu não sei se o Jeremias, no final dessa lista, ele pudesse falar, ou se você quer falar na intermediária do tempo, para a gente ir avançando, e a gente tem, no caso, 1 hora de conversa para este trabalho. E aí eu estou propondo entre 4 a 5 minutos, a gente avisa com 4 minutos para a pessoa concluir com 5, e vai dar um tempo aí, em torno de umas 10 experiências. Pode ser assim, pessoal? Cristiano Magalhães, está ouvindo? Ei, Valmir. Sim, companheiro. Para você falar e também preparando um breve relato sobre a zona imaginária também, viu? Companheiro Lucimério, por gentileza, apresente para nós sua experiência e seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos e todas. Meu nome é Lucimério, sou militante do Movimento Sem Terra, componho o setor de comunicação deste movimento, que desde sua gênese sempre teve esse cuidado, esse zelo pela comunicação, sempre primou pela comunicação. Hoje eu atuo na Rádio FM, que fica aqui em Quixeramobim, certo? E ajudo também a coordenar, estamos vendo uma proposta de uma outra web rádio na Rádio do ICOL, mas hoje eu coordeno a rádio aqui a coordenar os processos da Canaã FM Quixeramobim, do qual inclusive o Biapino participou conosco na programação também em uma das visitas aqui na região de sua origem. A rádio Canaã FM, ela está na antena local, né, enquanto FM, mas também está na web rádio também, transmitindo pela internet. Trazendo um pouco da experiência do Movimento Sem Terra, e eu prometo ser bem breve, o Movimento Sem Terra, desde sua origem, como eu coloquei no início, ele sempre primou pela comunicação, né? Lá nos primórdios, na década de 89, no surgimento do Movimento Sem Terra, uma das primeiras ações que a gente desenvolveu naquele período foi construir alternativas de comunicação, né? A gente lembra, inclusive, dos programas que tinha a Voz do Trabalhador, que tinha nas rádios de Canindé, na época, em que a gente tinha o coletivo de comunicação do Movimento Sem Terra, fazia um programa para os assentados e acampados daquela região de Canindé, com o objetivo de informá-los sobre a conjuntura nacional,
informá-los também sobre a situação das associações que apontava naquele livro histórico. Né? Primar a nossa prática enquanto movimento, enquanto trabalho também foi de primar a questão da comunicação. Porque a gente acredita que a comunicação, ela não é só uma mera linha. O direito à comunicação não são meras linhas escritas na nossa Carta Magna, não são meras linhas escritas em outros documentos internacionais. A gente acredita que o direito à comunicação é direito humano, inclusive, nato do ser humano. Então, portanto, a gente tem que compartilhar e dar em prática. Em 2007, a gente começa a nossa primeira experiência de rádio no assentamento nosso Movimento Sem Terra. Em 2007, a gente funda a Rádio 25 de Maio, que está localizado no assentamento 25 de Maio, que é o berço da luta do Movimento Sem Terra no estado do Ceará. Foi onde surgiu o MST. E de lá, a gente começa a fazer um trabalho bacana com as mulheres, com a juventude. Inclusive, tem trabalhos de conclusão de curso de universidade que conta a participação das mulheres de comunicação lá no assentamento 25 de Maio. Inclusive, um trabalho muito bem feito por uma estudante de comunicação, de jornalismo da UFC. Outra bem produtiva, como a rádio também Camponesa Palmares, que fica na região de Carateús. Também é uma experiência muito bacana. Junto com ela surgiu também a rádio Lagoa do Mineiro, que é lá no assentamento Lagoa do Mineiro, na região litorânea. Inclusive, foi muito crítico, ela foi fechada, intervenção direta da Polícia Federal, que trouxe dificuldades imensas, inclusive para as próprias mulheres que coordenavam as rádios, que a maioria das rádios quem coordena são as mulheres, então, para as próprias mulheres que coordenavam a rádio, e a gente passou já esse patamar e conseguimos estar em outro perfil, mas a rádio continua ativa. E agora, no ano de 2019 e 2020, nós conseguimos, em todo o estado, a partir de uma parceria construída com a União Europeia, através de outras entidades, fundar rádios aqui em nossa região. 5 rádios, na verdade. Que a Rádio FM é uma delas, que fica aqui em Quixeramobim. A Rádio Resistência Salão, que fica no assentamento Salão, em Mombaça. A Rádio Vozes do Campo, que fica no assentamento Santana, em Monsenhor Bosa. A Rádio Vozes de Conquista, a Rádio Vozes de Conquista, uma rádio Poste, que é lá no assentamento 10 de abril. E também a Rádio Som Terra, em Santana do Acará, assentamento Bonfim Conção. Conclua, por favor. Conclua, por favor. Bom, tranquilo. Foram experiências construídas a partir da coletividade. Toda a gestão é feita de forma coletiva. São os camponeses e as camponesas que detêm a linha editorial da rádio, como também faz a comunicação com agricultores e agricultoras. É isso. Dando prosseguimento aos nossos debates, o próximo a falar é o Jeremias, o próximo a falar? Meu companheiro. Sim, Jeremias. Eu gostaria que falasse vocês, eu queria ainda mais conhecer a experiência aí de Ceará, depois eu posso falar por último. Certo. Cristiano. Opa, estão me ouvindo? Cristiano, vamos compartilhar. Vamos compartilhar a experiência, a rica experiência da Rádio Imaginária, da Zona Imaginária, que é um coletivo muito interessante e de linguagem inovadora de comunicação nas periferias. Eu gostaria desse breve relato, nós gostaríamos desse breve relato, para colaborar com as discussões aqui. Você, Cristiano. Ok. Meu nome é Cristiano Magalhães. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. A Zona Imaginária. Estão me ouvindo bem?
A Zona Imaginária, ela surge em 2013, no Rio de Janeiro. Eu passei 10 anos no Rio de Janeiro, eu começo a militar aqui no Ceará, no movimento estudantil secundarista, e em 2004, em 2005, vou para o Rio de Janeiro e passo 10 anos lá. Em 2013, a gente cria a Zona Imaginária, mas a Zona Imaginária, ela é fruto de diversos processos, tanto aqui como no Rio de Janeiro. Eu gosto de dizer que a gente é fruto de 2 movimentos, que é o movimento hip hop aqui no Ceará, que surge em 89, do qual eu sou herdeiro dessa história, trajetória, e o movimento do Quilombo da Pedra do Sal, que é um quilombo que está encravado no centro do Rio de Janeiro. Esses 2 movimentos vão se encontrar em 2005, com a minha ida para o Rio de Janeiro e com a implantação do MH2O no Morro da Providência, onde eu conheço o fotógrafo que inclusive tem uma história com Canudos, né? Maurício Ora. O Morro da Providência, a palavra favela vem de uma planta chamada favela, que estava em Canudos, e quando os soldados que destruíram o Arraial de Canudo voltam para o Rio de Janeiro, eles ficam acampados esperando o soldo que nunca foi pago, e eles sobem o morro e chamam aquele morro de Morro da Favela, e aí vai generalizar a palavra favela para todos os morros do Rio de Janeiro e depois do país inteiro. Maurício Ora fez, inclusive, uma exposição sobre isso, né? Ele foi a Canudos. Então, voltando, o MH2O, o movimento hip hop no Ceará, ele tinha diversos trabalhos, como zines, jornais feitos com xerox. Eu fui muitas vezes em gabinete de deputado, quando a Luiziane ainda era vereadora, pedi xerox, né, quando o pessoal ainda estava no PT, né, pedi xerox para a gente fazer o jornalzinho impresso. O MH2O tinha mais de 40 núcleos nas favelas do Ceará, e a gente distribuía esse jornal, que se chamava Alô B-Boys, por causa dos dançarinos de break dance, né? E depois se chamou Alô B-Boys, Alô B-Girls, e depois veio a se chamar Fala Hip Hop. No Rio, eu tenho uma experiência com um site, que é o da Zona Imaginária, que chamava as organizações para a gente escrever matérias. Em vez de ter uma matéria sobre o nosso trabalho, a gente uniu os grupos pequenos. E esses grupos faziam a sua matéria e a gente colocar num único jornal, impresso, e na forma de um blog. E, posteriormente, o Maurício, a experiência que eu tinha com a trajetória com o Maurício, que é quilombola, do Quilombo da Pedra do Sal, ele me chama para a gente construir uma cooperativa de artes visuais, na verdade, uma cooperativa de fotógrafos. E dessa experiência com a cooperativa de fotógrafos, que a gente funda em 2013, eu volto para o Ceará em 2016 e abro um núcleo aqui. E a Zona Imaginária começa a fazer diversos experimentos, né? Fazendo vídeo para a internet, fazendo lives, né? Com a ideia da cobertura colaborativa dos eventos realizados na periferia. Então, hoje nós temos um banco de imagens que são mais de 20 mil imagens só aqui no Ceará sobre as periferias, sobre as ações nas periferias do Ceará. É um banco de imagem bastante grande que precisa ser organizado. Cristiano, conclua, por favor. Infelizmente, o tempo é nós temos Ok. E nós temos o portal que a gente está abrindo agora, que é zonaimaginariablog.wordpress.com. Ainda não comprei o domínio, mas a ideia é comprar o domínio o mais rápido possível, informações lá, onde a gente pretende aglomerar essas expressões marginais da comunicação. Obrigado, Cristiano. Obrigado pela experiência. Pena que o tempo é tão curto, né? Tanto para o companheiro Lucimério como para o Cristiano. Voando. Passa voando. Agora, para dar continuidade, porque só reafirmando, né? Todo esse debate que está sendo feito aqui, ele será sintetizado e transformado em livro
e será publicado posteriormente, tanto em meio digital e, quem sabe, em meio impresso também, né? Então, para dar continuidade aos debates, o próximo que poderia colaborar com as discussões aqui de comunicação popular, deixa eu ver aqui, Valmir, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, atendo já. Não, é só para perguntar qual o próximo que você listou. Não, do presente aqui, a gente podia contar com, saber se o Lucas, que tem uma experiência no interior, aliás, o Zé Wagner, de Quixelô. Veja se ele pode, o Zé Wagner, de Quixelô. Ô, Zé Wagner? Está me ouvindo, Wagner? Não, acho que ele não está aqui, não. Viu? Mas podemos dar prosseguimento da mesma forma. Eu acho que aqui todos têm experiência com alguma área da comunicação, né? Vamos fazer o seguinte: já que o IBAPI nós contamos com esse público aqui interessante, a gente pode aproveitar que o IBAPI não está aqui. O IBAPI começou no movimento sindical na década de 80. Então, ele tem vivência na área da construção da comunicação popular, né? Até porque ele apresentou no início dos anos 90, durante muito tempo, o programa Resenha Sindical, que é um programa que está na história da comunicação sindical cearense, né? Então, você poderia sintetizar um pouco, viu, Ibiapino? A experiência do movimento sindical e popular e democrático e que você teve a participação, né? E depois a gente passar adiante. Por favor, Ibiapino. Bom dia a todos e todas. De fato, nesse período aí, 80 e 90, está tudo muito difícil. Em 80 não se tinha... Na década de 80, os sindicatos todos estavam na mão dos pelecos, que era a ditadura militar. A ditadura terminou em 85 e já havia, nesse período, um movimento contra a ditadura, baixa ditadura, de oposição sindical. Aí, no início dos anos 80, vem a CUT e fortalece muito esse movimento de oposição. Em 87, nós ganhamos a eleição do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação, desse lá de Fortaleza, que era o Sindicato dos Têxteis, em 87. E começamos aí um movimento aqui no Ceará mais forte para fazer a oposição. E fomos ganhando vários sindicatos, ganhamos a direção dos sindicatos bancários e outros. Então, como na época não tinha internet, tinha telefone celular, a gente tinha 2 meios de fazer comunicação, 3 meios. Era o carro de som na fábrica, carro de som ou megafone, no jornalzinho do sindicato. No nosso caso, nós fundamos logo em 87, um jornalzinho com o nome Fio da Meada. E como nossa indústria era têxtil, então, fio, têxtil, da meada, aí encontrando as verdades. É distribuído de forma sistemática, tinha sempre sequência, ainda hoje existe. Em seguida, nós fizemos um grupo aqui chamado Fórum Operário. Nós notamos que os operários ficavam sempre à margem.
algumas outras categorias mais organizadas, envolvia muita classe média, se voltava muito no sentido de si para si, e a gente formou esse fórum, o objetivo era ajudar uns aos outros. E tivemos a ideia de fazer um programa de rádio, foi na Ceará Rádio Clube. Ceará Rádio Clube é a primeira rádio do estado do Ceará. Ela pertence ao grupo dos Diários Associados. Então, esse programa durou aí aproximadamente 20 anos. Começou com poucos sindicatos, fazia o programa só dia de sábado, em seguida a gente fez um esforço para esse programa ser diário. Aí ele passou a ser diário. E o ano seguinte ele já era diário. Começou em 1993. E aí foi preciso a gente reunir mais sindicatos para poder ajudar a pagar a rádio, porque o horário era alugado. E ele foi uma experiência boa, porque a gente fazia as notícias de todos os sindicatos, notícias nacionais, um pouco de cultura, tinha uma música, todo dia tinha um espaço cultural, aí a gente veiculava uma música boa, essas músicas de movimento. E a música da abertura era aquela do Geraldo Vandré, Caminhando e Cantando, segui uma lição, como todos soldados armados ou não, tal. De modo que eu acho que ajudou muito. O Lula uma vez veio aqui para o Ceará, estava acertado na agenda de ir para a rádio, fazer uma fala, e o que eu sei é que ele voltou do meio do caminho. Eu tenho algumas notícias, alguns informes por que ele não foi, mas também sei de onde veio, mas isso aí não interessa, não. O que interessa é que esse programa, em minha opinião, ajudou bastante, né, no debate, na denúncia e tudo mais. Muitas vezes eu me encontro com gente que eu nem conheço e falo, rapaz, você apresentava o programa Resenha Sindical e era muito bom porque acabou e tudo, mas acabou porque a gente não tinha recurso mesmo. E, assim, na época eu não era radialista, hoje eu sou radialista profissional registrado no Ministério do Trabalho. Então, precisava de um apresentador, porque em rádio comercial, quem não é radialista não pode apresentar, é proibido. E aí o primeiro apresentador foi, deu branco aqui agora, faz tanto tempo, mas era um companheiro que era gráfico e era radialista. E assim, o Fórum Operário iniciou, os sindicatos do Fórum Operário que iniciou o programa era o Sindicato dos Textos, o Sindicato da Confecção Feminina e o Sindicato dos Gráficos e, me parece que o Sindicato dos Sapateiros. Esse último, eu não tenho bem certeza se ele participou do programa já de início. Ele veio participar depois, mas não lembro se ele já começou. E depois o companheiro gráfico estava sem tempo, ele tinha uma pequena gráfica, estava desempregado, botou uma pequena gráfica para sobreviver e não tinha tempo para apresentar. E orientou um rapaz chamado Danilo Queiroz, que era repórter do Ceará Sporting Clube, e um rapaz muito bom, ele me deu garantias que era um rapaz bom, muito sério e tudo, aí convidou e apresentou o programa. E depois eu fiz o curso de radialista e pronto, fiquei apto a trabalhar em rádio. E depois nós saímos da rádio, houve uma mudança na rádio, trabalhamos na Assunção e também na rádio Cidade. Eu passei por 3 rádios. A Assunção, porque eu tive divergência com o apresentador-chefe, aí eu tive que fazer uma parceria, porque a gente já não tinha recurso suficiente para manter tudo. E depois vim para a Rádio Cidade, que é uma rádio muito grande aqui do Ceará, na parceria com o Messias Ponte. Messias Ponte é um jornalista, era um jornalista do PCdoB, bem dedicado à luta. Fizemos esse Resenha Sindical lá por um bom tempo. Depois ele faleceu, fiquei com o filho não pôde pagar, porque era muito caro, e eu apenas pagava um valor pequeno por alguns minutos.
E antes disso, me lembrei agora, também na Rádio Metropolitana. Então, o resenha sindical passou uns 14 anos na rádio. Era a Rádio Clube, ele era próprio, e depois fiz nessas outras rádios que eu já citei, na parceria com outro programa. Eu só tinha um tempo para fazer as notícias. Então foi isso, meu caro Sebastião, amigos e amigas. Então, gostaria de agradecer ao Ibiapino, a experiência muito, muito rica, e eu lamento muito, inclusive, que seja tão pouco tempo para sintetizar tanta coisa que a gente tem para falar. O próximo a contribuir com a discussão, e depois dele vai ficar aberto para todos, é o nosso amigo Celso. O Celso Aquino, que está aqui. Está me ouvindo, Celso? Celso? Está me escutando? Sim, nós gostaríamos de um breve relato sobre a experiência de comunicação democrática e popular, para a partir daí a gente termina 4 primeiros relatos e abre as discussões gerais. Lembrando que será feito um relato por escrito e transformado em livro sobre as experiências na região. É contigo, Celso. Bom dia, companheiros e companheiras. Me chamo Celso Aquino, sou jornalista do Jornal Brasil de Fato, Ceará. E, bom, contar um pouco da nossa experiência e um pouco dos nossos desafios. Acho que todos que aqui estão, que labutam na área da comunicação, sabem que essa área, ao tanto que é importante, sabe-se que há um enorme desafio para que ela seja cada vez mais efetiva. Bom, o Brasil de Fato ele surge ainda no início de 2000, né, como um jornal de circulação nacional, né, depois de uma demanda, né, do MST, mas de vários outros movimentos, sindicatos. Então ele passa a circular semanalmente, uma edição semanal, que você fazia assinatura e tal, ao moldes do que eram os grandes jornais. Então, com a crise do mercado publicitário, né, de jornais e tal, o Brasil de Fato passa a funcionar no formato tabloide, né, que é aquele jornal menor e de circulação gratuita em vários estados. Então, primeiramente, a gente tem um Brasil de Fato tabloide no Rio de Janeiro, depois temos em Minas Gerais, e aí depois desses dois começou em vários outros estados, né? A Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná. E no Ceará a gente teve uma tentativa, que foi a edição 00 do jornal em 2017, se não me falha a memória. E agora a gente voltou, né, com a edição 01 em 2019, em 1º de julho de 2019, na expectativa de ser um jornal quinzenal, né? Variando aí entre 15 a 20 mil jornais, formato tabloide, para serem distribuídos, né, no centro, nas periferias, nas ocupações, nos assentamentos, enfim, um jornal dedicado à luta popular e à batalha ideológica tão fundamental nesses tempos. Então, hoje nós temos mais de 20 jornais rodados e completamos um ano. Né? Completamos um ano, fizemos uma comemoração fazendo uma transmissão ao vivo com uma das lideranças do break dos aplicativos aqui em Fortaleza. E é isso. Né? Então, nossa trajetória tem sido muito difícil pelo ponto de vista do financiamento. Né? Um jornal da esquerda, feito com a perspectiva de
de massas, né? Então, além do jornal físico, que é distribuído gratuitamente e amplamente, a gente conta com nosso site estadual, né, o Brasil de Fato, ce.com.br, e lista de transmissão no WhatsApp, Instagram, Facebook, né, todas as mídias digitais. Então, acho que desafios, né, para a comunicação popular são vários, mas eu queria falar um pouco sobre o desafio de massificar, né, a comunicação popular. Acho que a gente tem avançado, né, o programa Central do Brasil é um ótimo avanço, né, nesse aspecto. É um jornal que é um produto que está sendo visto por mais de 500 mil pessoas, né, mas é preciso avançar, né? Então, como a gente avançar para outros meios, né, aqui no Ceará? É isso. Obrigado, companheiros e companheiras. Obrigado, Celso. Obrigado pelo relato. Então, companheiros, então, a partir desses 4 relatos, pequenos relatos, a gente pode agora explanar um pouco melhor sobre as experiências e aprofundar também, colocar outras experiências também. Sim. Me escreva aí, camarada. Claro, claro. Esse é o primeiro escrito, inclusive, iria até sugerir. Mais algum? O Valdir tinha sugerido aqui uma fala aí do Lucas. O Lucas é o Elton Lucas? Eu não sei. Ele está presente na sala? É o Elton Lucas, perfeitamente. Se for eu, estou aqui. É o Elton Lucas. O Lucas é um jovem entre nós, vamos ouvir ele. Pois vamos fazer o seguinte, por ordem de inscrição, bota Inocêncio, Elton Lucas. Paulinho, você não quer compartilhar conosco? Por favor, eu acho que é importante ouvir o Elton Lucas, é um jovem que eu não sabia da juventude dele, é uma experiência que nós não temos, é importante ouvi-lo, é importante a presença do jovem nesse evento, pode ser? Então vamos, peço licença aos companheiros que se inscreveram, viu, para a gente ouvir o Elton Lucas, da experiência da juventude. Olá, bom dia a todos. Perdão aqui. Então, contigo. Posso iniciar? Claro, é contigo. Pronto. Bom dia a todos, gente. Eu fico muito feliz em estar presente num evento com tantas personalidades do rádio, tantas pessoas que fazem o nosso rádio, que fazem a comunicação, criar esses vínculos históricos, né, ao longo do tempo. Eu estou hoje com 18 anos, né? Estou no rádio desde 2012 e atualmente eu estou aqui ajudando a gerenciar a programação de uma emissora comunitária, que é aqui no Ceará, no norte do estado, que é a Pitombeiras FM. E essa emissora, ela tem feito grandes serviços, né, à comunidade. Quando a gente entrou para fazer a direção dessa emissora, nós fixamos muito a ideia de que o rádio comunitário, Jeremias sabe mais do que ninguém disso, ele é um espelho para a comunidade do que ela está vivenciando. Então, nós começamos a fazer uma programação diferente, uma forma diferente de fazer rádio comunitário, que aqui na região é feito de uma outra forma, e nós instituímos aqui de uma forma mais próxima do público, né? Uma programação que visasse todos os públicos, né? E aí, depois de um tempo, a gente gerenciando a programação, vendo essa necessidade das emissoras, principalmente comunitárias, né? No que se refere a conteúdo, às vezes de uma programação de final de semana, uma programação, às vezes, que conseguisse unir todo o Brasil. Jeremias também conhece, eu criei junto com mais 3 companheiros, mais 3 amigos, o projeto Domingão Musical.
para levar conteúdo às emissoras, um conteúdo musical aos domingos, e até mesmo revelar talentos também. A gente, graças a Deus, a gente está fazendo aí 1 ano, né? E são muitas experiências, são muitas coisas vividas, são muitas coisas que eu aprendi ao longo do tempo, que eu amadureci ao longo do tempo no rádio. E eu fico muito feliz, eu fico assim muito honrado, eu diria, em partilhar esse momento com todos vocês, porque o rádio ele é um veículo onde você está em constante mudança, onde você está em constante aprendizado. E eu, principalmente, tenho vivido muito esse dia a dia, né? Eu confesso que tem sido uma experiência maravilhosa para mim, né? E eu acho que todos nós temos muito o que aprender no rádio, todo mundo. Embora a pessoa seja muito experiente, nós temos muito o que aprender. É um meio de comunicação que a cada dia a gente aprende algo novo. Então, a minha paixão pelo rádio só aumenta a cada dia, graças a Deus. E eu tenho seguido fazendo esse programa, né? E tem sido uma graça maravilhosa. Conclua. Pronto. Eu concluo dizendo que todos nós, embora sejamos de rádios comunitárias, ou que tenhamos o desejo de fazer uma rádio comunitária diferente para a comunidade, todos nós temos a plena capacidade de fazer isso. Nós podemos levar entretenimento sem deixar a utilidade pública de lado. Todos nós temos muito o que aprender e que encontros como esse são de extrema necessidade para cada um de nós. Muito obrigado, Elton, Lucas. Então, pela ordem, Inocêncio, Paulinho, eu estou vendo aqui que está o Antônio Carlos, a Inês, Irão, Zé Wagner Freitas. Inocêncio? Oi. É contigo agora, viu? Tudo bem. Ô, camaradas, bom dia a todos e a todas. É o seguinte, eu não sou necessariamente digamos assim, um radialista ou, enfim, alguém da área especificamente, mas tem uma experiência que eu acho que vale a pena relatar, porque ela envolve uma situação que nós não devemos mais passar quando nós estivermos de novo em situação de governo ou com poder em algum lugar. Aqui no Aracati, por volta de 2002, quando o Lula se elegeu, acho que mudou um pouco o marco regulatório da questão da comunicação naquele momento e permitiu a existência de rádios comunitárias, né? Então, o pessoal aqui do Partido dos Trabalhadores, uma juventude do Partido dos Trabalhadores, que na época ainda era muito pequeno no Aracati, todo mundo era mais ou menos da periferia da cidade e tal, com algumas exceções. O Erismar, eu acho que se recorda dessa história que eu vou contar aqui. Então, o pessoal achou que deveria fazer uma rádio comunitária. E pegaram, né, as informações e tal. Aqui tem um camarada chamado Adalberto Sena, que era muito ligado lá enfim, na administração do PT, etc., fazia parte do diretório estadual. Depois, na época, eu acho que nem tanto, mas era ligado, então, ao PT, muito PT estadual, e ele cuidou dessa parte, enfim, e nós fizemos aqui uma rádio comunitária. Na época, precisava de um instituto, de uma entidade para, digamos assim, ser a hospedeira disso. E nós oferecemos aqui o Instituto Virgínio Uchoa é minha mãe, para, digamos assim, ser a titular desse processo. E então essa rádio se desenvolveu bem. Aqui tinham 2 emissoras de rádio, todas as duas da oligarquia política, de um lado e de outro, as 2 grandes oligarquias aqui, que naturalmente não ofereciam nada de interesse para os trabalhadores da cidade, para as populações oprimidas e tudo mais. Então a rádio nasceu com esse objetivo, né, de ser um instrumento de divulgação das ideias da população trabalhadora, dos trabalhadores rurais, dos pobres, etc, etc. E isso foi uma coisa interessante, exitoso, né? Fizemos a rádio funcionava num bairro da cidade chamado Pedregal, numa residência lá próximo onde, enfim, onde
moravam esses camaradas lá, e funcionava bem. Começou a ter muita audiência, o programa era muito bom, a programação muito boa, tinha vários debates, muitas informações, também ligado à Igreja Católica, porque a gente tinha muita relação muito boa nessa época com a Igreja Católica, a paróquia de Aracati. E nós, inclusive, já estávamos pensando, já estamos trabalhando junto à Universidade Federal para fazer uma conexão e ter um programa, uma retransmissão aqui de um programa da Universidade Federal que era música clássica. Era 1 hora de música clássica, acho que todo sábado, era um dia da semana, acho que era sábado ou domingo. Só que um belo dia chegou, né, a fiscalização federal e fechou a rádio, levou todos os equipamentos que tinha, era uma rádio montada, tinha um transmissor, era todo direitinho. Resultado, e processou o presidente do Instituto Virgínio Uchoa, quem era o Marcelo Uchoa, meu filho. Que na época eu estava na ativa como juiz, e juiz na área federal, e foi para mim um grande constrangimento, inclusive, porque só faltou prender o Marcelo Uchoa, e fechou a rádio. E isso gerou um processo criminal contra o Marcelo, e isso andou, nós defendemos, etc. Ficamos preocupados, é uma coisa que demorou bem uns 2 ou 3 anos, até que o próprio Ministério Público propôs fazer um termo de ajustamento de conduta com o Marcelo, ele assinou, para que durante, acho que 1 ano ou 2 anos, na vigência estabelecida, se não houvesse nenhuma outra, digamos, incidência, infração legal, ele enfim, ficaria quites, deixou de existir o processo contra o Marcelo. Mas o Marcelo foi processado criminalmente por ser o titular de uma rádio comunitária, de um instituto, e era rádio comunitária mesmo. Nós, inclusive, o Marcelo e eu, ninguém tinha participação aí, era mesmo eles que organizavam. Olha, foi uma experiência muito interessante. Mas no governo do PT, do próprio PT, essa experiência foi golpeada, né? Foi cancelada, criminalizada A sorte é que não houve criminalização dos demais, que eram pessoas mais simples, né? A gente tem condição de se segurar, né? De responder a isso e tal. Mas o pessoal que fazia mesmo, como o jovem, o Lucas, né? Que fazia a locução, que fazia o preparo, a construção disso daí, que eram as 3 ou 4 pessoas, e é uma rádio comunitária mesmo, muito interessante essa experiência. Então, o que ficou valendo na cidade? Isso no governo do PT. Ficou valendo nem mais 2 rádios da elite, a Rádio Sinal e a rádio, na época, a rádio... Era Sinal e a outra era... Estou me esquecendo aqui o nome, porque eu estou desmemoriado. Mas eu estou trazendo essa experiência para mostrar como nós aquilo que a gente não pode mais aceitar. Você está no governo e o seu pessoal que vai fazer a rádio comunitária, tá certo? Para justamente fazer um trabalho, uma mídia contra-majoritária numa cidade importante, uma cidade... O Jeremias não sabe, mas Aracati é também uma cidade histórica, uma cidade de grande tradição, famílias 400 anos, 400 anos não, mas enfim, famílias de 200, 300 anos, um casario histórico muito grande e tal. 2 rádios desta oligarquia, desta elite, continuaram funcionando e continuam até hoje. E a rádio comunitária dos adeptos do PT, então, das pessoas que estavam, teoricamente, no governo, né, dentro dessa lógica governamental, simplesmente foi fechada, todo aquele equipamento foi levado e se estabeleceu um processo criminal contra essas pessoas. Estou trazendo essa experiência para dizer o seguinte, que, em outro momento, nós não vamos mais aceitar isso, não. Nós temos que fazer um marco legal que criminaliza as rádios que mentem todo dia para a população, e não aquelas que tentam levantar, trazer notícias concretas, notícias reais, trazendo os dramas da população, do seu dia a dia, do trabalho, da falta de emprego, do salário pequeno, da fome, não sei o que, e de qualidade, né? Fazer programação musical de qualidade, que era o caso. Era uma rádio comunitária beleza, só que estava, inclusive, disputando espaço de audiência mesmo na cidade. Era ouvida em todo o município de Aracati, se ouvia no Fortim, e também, até mesmo em Itaiçara, se ouvia naquele momento. Era muito interessante, tinha uma qualidade de som muito bom. Uma coisa, porque ela foi toda montada direitinho, tudo novinho, os equipamentos, a antena e tudo mais. É isso.
Uma experiência como nós não Só um podemos instantinho, deixar que nossas experiências sejam criminalizadas daqui. Companheiro Nocesso, obrigado, viu? Companheiros, então, seguindo pela ordem aqui, viu? Da inscrição. Questão de A gente tem ordem. que ser... Sim. Nós temos 12 minutos para concluir. Aí eu estou propondo que a gente veja como ouvir o companheiro Jeremias, até porque os debates até agora circularam majoritariamente na questão da emissora de rádio. Então, só para considerar isso, né? A questão de ordem é essa. Certo. Então, pessoal, vamos colocar uma celeridade aqui maior, ser mais objetivo. Nós temos aqui para ouvir 3 pessoas, o Jeremias, o Paulinho e o Cristiano, viu? Vou começar aqui com você, Jeremias. Jeremias? Cadê, Jeremias? Jeremias? Alô, Jeremias, Oi. aparece, minha joia? Alô, tá me ouvindo? Jeremias, por favor, Opa. um breve relato aqui. Só lembrando aqui, para todo mundo ser célere, para dar tempo de contemplar todo mundo. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá. É contigo agora, viu? Tá. Pessoal, bom dia. Vou tentar aqui falar rapidamente. Na verdade, a gente precisava participar no outro evento, né, para a gente falar um pouco mais da Abraço Brasil. Mas primeiro, dizer para vocês que eu estou bastante contente de estar presente, de ver várias gerações aqui, de gente que esteve na luta aí contra a ditadura militar, esteve presente mesmo, né, participando, com muita história para ser contada. Eu penso que essas histórias precisam ser contadas nas rádios comunitárias, nas rádios web. E ver um jovem, né, o Elton. Nós estamos reproduzindo o programa do Elton aqui em Cuiabá, na rádio na qual nós fazemos parte, a Rádio Comunitária CPFM. O Elton que tem um programa de animação todo domingo à tarde, né? E a gente, como gosta de muito forró, muita música nordestina, nós estamos reproduzindo esse programa do Elton aí, que é um programa de 3 horas. Né? O Elton está só precisando mais entrar aí na formação política, né? Começar a participar. Eu acho que os companheiros do Ceará aí devem convidar o Elton aí para participar, porque isso é muito bom, Elton. Bom, pessoal, Abraço foi organizado na década de 90, justamente na década onde o movimento social, cansado, né, de ser desprezado pela mídia corporativa, onde, né, veio de uma efervescência, principalmente pós-ditadura militar, no movimento pela Constituição Federal, né, e depois com a criação de vários sindicatos, de várias categorias no Brasil todo, o que se via, né, muitas greves, muitas mobilizações, e a mídia corporativa, nessa mídia sacana, não dava o devido tratamento, né, informando o que estava acontecendo aí no mundo do trabalho. E aí, o movimento social, na década de 90, resolveu colocar várias rádios, né, no ar, né, como que vocês, todos nós conhecemos, muitos por rádio livre, né, rádios livres, e aí gerou esse movimento todo. Né. No governo Fernando Henrique, o Estado, né, para fazer o controle disso, resolveu reconhecer o papel das rádios comunitárias, só que fizeram uma lei sacana, né, uma lei que, na verdade, foi feita pela ABERT. Né, pela ABERT, quer dizer, naquele primeiro momento foi importante o reconhecimento do papel das rádios comunitárias, só que a rádio comunitária com 25 watts, né, muito baixíssima potência, principalmente para regiões como a Amazônia, como o Nordeste, né, como alguns locais da região sul, de Minas Gerais, e também proibiu as rádios comunitárias de sobreviver de financiamento, na medida que nós não podemos fazer propaganda e publicidade na rádio comunitária, não podemos acessar a verba pública de mídia do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais. Ou seja, reconhecer o papel da rádio comunitária, mas esperava que a rádio comunitária ia morrer, né, num pouco tempo. Né? Isso não aconteceu de fato, mas o grande problema nosso foi que as rádios comunitárias, no governo popular, no governo de esquerda,
que era conduzido por Luiz Inácio Lula da Silva, entregou a grande maioria das rádios comunitárias para o setor da direita, para o setor patronal, né, para gente que não tinha nada a ver com aquela rádio comunitária que estava sendo construída lá na década de 90. E aí o que aconteceu? Na burocracia estatal do Ministério das Comunicações, os processos das emissoras que realmente eram comunitárias, boa parte delas foram arquivadas. Né? São poucas rádios comunitárias que ligaram ao movimento. Eu, por exemplo, venho do movimento sindical, tendo uma passagem pelo movimento comunitário e movimento estudantil, e ajudo aqui, participo da fundação da CUT aqui em Mato Grosso. Eu começo a minha vida profissional como digitador, sou da área de processamento de dados, né? E agora mudou muito o nome, né? Hoje é tecnologia, da informação, essa coisa toda. Ajudei a criar o sindicato de forma escondida lá em 1985. Nós tínhamos que fazer reuniões escondidas, senão nós todos iríamos ser demitidos, essa coisa toda e tal. E foi presidente do movimento sindical, aí se dá meu encontro com rádio comunitária no final da década de 90. Né? Portanto, a rádio comunitária ela foi distorcida, foi entregue na mão, né, de pessoas que não estão muito preocupadas com a comunicação comunitária, preocupadas em realmente dar voz e oportunidade para o nosso povo. Portanto, isso é um problema que não sei como que nós vamos resolver no futuro. Agora, o que ficou bem claro aí, essa lição de que não pode ser mais repetida pela esquerda, se tiver um dia no poder, é de entregar a rádio comunitária, que é verdadeiramente do povo, para setores que não têm, né? Principalmente nós temos no Brasil hoje quase 5 mil rádios comunitárias otorgadas e muitos na mão de igreja. Né? Eu pergunto, igreja, né? Igreja, embora faça parte da comunidade, mas um setor da igreja tem que dominar uma rádio comunitária, tem que ficar fazendo proselitismo religioso durante 24 horas numa rádio comunitária. Né? Então não foi isso que nós lutamos lá atrás. E, portanto, gente, essa situação que vive hoje a rádio comunitária. Abraço do Brasil, Associação Brasileira de Rádio Comunitária. Eu assumi a presidência em 2018, em agosto de 2018, e ela vem tentando fazer um trabalho. Por quê? Porque nós entendemos que esse choro que os dirigentes de rádio comunitária fazem contra o governo Lula, contra o governo Dilma, contra o governo Fernando Henrique e outros governos, de que não ajudaram as rádios comunitárias, para nós isso não é relevante. Por quê? Porque quem faz leis no nosso país é o parlamento. Foi o parlamento que fez essa lei porca, essa lei ruim. E é no parlamento que nós temos que mudar a lei, porque senão, né, como tem muita gente do movimento, acha que Abraço tem que reunir com o Jair Bolsonaro. Eu falo, vai reunir com esse cara para quê? O que esse cara vai resolver? Ele vai falar a mesma coisa que outros falaram, né? Não posso resolver vocês porque a lei me proíbe. Se eu for ajudar a rádio comunitária de forma financeira, poderei responder processo com responsabilidade fiscal, essa coisa toda. Então, a nossa concentração, a partir da minha gestão, é no Congresso Nacional, com legislação, por exemplo, projeto de lei de isenção do pagamento do ECAD, por ser uma entidade sem fim lucrativo, proibido de fazer propaganda e publicidade, não temos acesso à verba pública de mídia, queremos aumentar, conseguimos pela primeira vez na história, dentro da nossa nova mentalidade, aprovar o primeiro projeto de lei de alteração da Lei 9.612, né, da Lei de Rádio Comunitária, que foi, nós queríamos 300 watts, foi para 150, queríamos mais 3 canais por município, foi aprovado mais um, ou seja, 2 canais no Senado Federal. E esse projeto está até hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia, na mão lá do relator deputado Silas Câmara, que é um evangélico, deputado lá pelo deputado federal pelo estado do Amazonas. Essa é a nossa prioridade. Já foi, né? Então, em linhas gerais é isso. Nós estamos hoje batendo na porta do parlamento, né? Agora mesmo nós estamos na MP 948, lutando aí lá tem uma emenda, né? Lutando aí pela isenção do pagamento de ECAD pelas rádios comunitárias. Por quê? Porque ECAD hoje é a grande repressora das rádios comunitárias. Aquilo que a Anatel fazia há pouco tempo, principalmente no governo de esquerda, no nosso governo, digamos assim, hoje é o ECAD. O ECAD processa as rádios comunitárias com valores astronômicos e muitas rádios vão ter que fechar a porta, muitos presidentes perdendo o seu carro, porque eles vão no patrimônio pessoal do presidente ou do tesoureiro. Então é uma situação que nós estamos vivendo hoje, numa luta para alterar a lei, porque nós identificamos que é essa lei que é
a grande, digamos assim, a grande barreira, o grande para-choque para o crescimento das rádios comunitárias em nosso país. Muito obrigado, Jeremias. Nós temos aqui o Paulinho Cristiano, só que o tempo está muito curto. Bom, amigo, nós temos quanto tempo ainda? Nós estamos a 37, nós temos 8 minutos. Pois, a gente continua com Paulinho e Cristiano ou algum deles abdica da sua fala? Paulinho? Minha vez, né, agora? Posso? Eu não trato para você ser bem sintético, tá? Tá, eu vou tentar. Eu tive, Tá tive uma falha de conexão na minha vez, né? Certo. A minha experiência de comunicação popular, na verdade, é bem recente, apesar de eu ter me formado em jornalismo em 2004. Em termos de rádio, eu tive uma breve experiência na Rádio Universitária, ainda como estudante, no programa Rádio Revista, da Rádio Universitária FM. Mas somente a partir de 2017, 2018, principalmente a partir de 2018, porque eu tive a oportunidade de exercer mesmo o jornalismo nesse campo alternativo, especialmente a partir do blog da Dilma. Esse grande portal que é capitaneado pelo nosso grande amigo Daniel Pio Bezerra, e que é um fenômeno da web comunicação hoje, através da plataforma Facebook, através do YouTube, e eu dei a oportunidade de procurar expor de uma forma mais livre o meu pensamento e de fazer programas de entrevistas, estilo talk show, só que, diferentemente dos talk shows da mídia convencional, dando espaço a quem não tem espaço. Por exemplo, recentemente nós fizemos um programa de entrevistas com 3 integrantes de torcidas organizadas. Um do Fortaleza, um do Ceará e outro do Ferroviário. Para a gente falar sobre a luta das torcidas organizadas antifascistas. Um outro Papo Cabeça que a gente fez, que o nome do programa de entrevista é Papo Cabeça, a gente trouxe a professora Zelma Madeira, racismo estrutural, para falar sobre os retrocessos nesse sentido, desde que o Bolsonaro... Eu acho o seguinte, a contribuição que eu tenho a dar é mais a título de comentário. Como eu disse, a minha experiência com comunicação popular é muito breve comparada às muitas experiências que eu tive a oportunidade de ouvir aqui, de valorosos companheiros e companheiras, especialmente aqui nesse grupo de trabalho que a gente está agora. Mas eu quero destacar para todos vocês o que eu ouvi ontem da palestra inicial do Altamiro Borges. O pensamento dele é exatamente o meu pensamento, que eu compartilhei quando eu estava em Belém do Pará. O Altamiro era palestrante, eu ainda era diretor do Sim Justiça, era coordenador de comunicação, coordenador de imprensa e divulgação do Sim Justiça Ceará, e eu tinha dito que era inadmissível que o Brasil tivesse um sem número de sindicatos e centrais sindicais e nós não tivéssemos sido capazes de criar uma rede potente de comunicação da classe trabalhadora para poder disputar a narrativa com a mídia oligopólica, com a mídia hegemônica, com a mídia burguesa. Parece que a gente aprendeu a lição tardiamente com o surgimento da Central do Brasil. O blog da Dilma, repito, tem colaborado bastante para isso. A partir do blog da Dilma, eu estou começando a desenvolver meu canal. Mas o Altamiro tinha falado ontem que, infelizmente, nós perdemos o bonde da história na época do governo Lula. Éramos para ter levado adiante o debate do Conselho Nacional de Comunicação. Éramos para ter levado adiante o debate da democratização das comunicações de massa.
este bonde a gente já perdeu. Poderá vir outro bonde para a gente pegar, mas esse bonde já foi. Vou concluir. Vou concluir. Nesse momento bolsonarista, para finalizar, vou repetir as falas do Altamiro. Não cabe, nesse momento, discutir redemocratização da mídia. Eu acho que isso aí vai ser um momento posterior. Nesse momento, a prioridade é defender a liberdade de expressão que está sendo ameaçada. É isso. Valeu, Paulinho. Valeu. Olha só, pessoal. Nós estamos concluindo aqui, temos que ir correndo para a plenária. O Cristiano é o último que se inscreveu, antes de fechar. Cristiano, está me ouvindo aqui? Tô sim. Fala rapidinho aqui, viu? Não, é só deixar registrado aqui, saudar os companheiros, agradecer o convite, saudar o companheiro e o imenso respeito aí pelo trabalho histórico dos camaradas. Isso mesmo. Não, fale mais rapidinho aqui sobre... Se há tempo ainda, não sei. O Cristiano já falou. O Cristiano já relatou. Era basicamente isso mesmo, companheiro. O Cristiano já relatou a experiência dele. Que eu não tenho que agradecer e saudar os camaradas aí. Certo. Encerradas as inscrições tá aí, me ouvindo? encerradas. Ó, Mick? Diga. Não tem um tempinho para esse brasileiro, não. Doutor Carlos, nós temos que encerrar porque nós estamos a 17 minutos do término. Está chegando agora o companheiro que é lá da experiência de Brasília, como é que é o nome dele? Miro. Ele é jornalista lá de Brasília. O doutor Carlos pediu a palavra. Quem mais aí? E nós podemos fazer o seguinte, pessoal. O vídeo não vai dar para expor aqui, vamos fazê-lo no final. Aliás, na plenária final, plenária geral. E a gente pode... Eu combinei com o Erismar para ele fazer o relato. E se o grupo quiser e concordar, ele faz o relato sem apresentar aqui para o grupo, que afinal de contas aqui é experiências. O registro da gravação está tudo garantido, portanto, vai ser preservada a autenticidade. E, portanto, nós estamos podendo mais aí umas 2 ou 3 falas de 3 minutos que cabe no tempo e a gente entra em seguida na plenária final com o Erismar fazendo o relato resumido sobre o que foi retratado aqui. Eu já coloquei no bate-papo aí para vocês a senha de acesso à plenária final. Eu peço que todos possam examinar para a gente, saindo daqui, às 11 horas, entrar na outra sala. O encaminhamento, Sebastião, é que mais 3 pessoas de 3 minutos possam falar e a gente fazer as considerações finais para irmos à plenária final. Sebastião? Tá não, só para dizer, viu, Valmir, que tem um problema aqui no meu áudio e eu não estou ouvindo muito bem. Vou tentar aqui ajeitar aqui, viu? Quem é que está inscrito aí para você? O Antônio Carlos já pediu fala. Eu estou propondo que quando você organiza aí, o Antônio Carlos fale. Pronto. Então, pode falar, Antônio Carlos. Oi. Bom dia a todas. Acho que não sei se temos companheiras aí. Bom dia a todos. Prazer muito grande. Primeiro, parabéns. Carlos, por favor. Está desligado esse microfone. Seu Carlos. Por gentileza. Ok, ele falando, seu Carlos. Tá me ouvindo aí, Valmir? Agora sim. Parece que meu áudio não tá bom, né? Consegui restabelecer meu áudio também. E o meu, tá dando para ouvir aí, Sebastião? Tá ótimo, viu? Tá tranquilo. Então pronto. Sou eu agora, né? É você, teu Carlos, por gentileza. Ok. Não, é o que eu estava dizendo.
só de resistência, mas de práticas objetivas. Antônio Carlos, por gentileza, o som não está adequado. Retire a câmera, vai ficar só seu nome, mas a audição fica melhor. Ok, estão me ouvindo aí? Melhorou, por gentileza. Pronto. Então, uma iniciativa muito importante que a gente tem levado a cabo aí com muita gente na luta. E o que eu queria dizer é o seguinte, eu tenho a sensação que essa nossa luta, ela é mais ou menos como outras lutas importantes. A economia solidária tenta combater a praga do capitalismo em suas grandes estruturas, mas nós só vamos resolver quando nós desapropriarmos a propriedade privada, mas ela é necessária porque ela mostra que outro modo de consumir, de produzir pode acontecer. A mesma coisa na luta pela reforma agrária. Você pode ter assentamentos, você pode ter experiências, mas nós só vamos conseguir o êxito total quando conseguirmos destruir o grande latifúndio e a propriedade da terra deixar de ser privada. As experiências extraordinárias, que não são isoladas, são fantásticas e todas já foram citadas aqui, elas são fundamentais. Mas nós só teremos realmente êxito e uma comunicação verdadeiramente livre e democrática quando o latifúndio do ar for derrotado, ou seja, todos os problemas esbarram na questão da propriedade. Então, ainda bem, não é ainda bem, mas assim, nós saímos de uma luta que parecia insana, que era de tentar, através das comunitárias, e aí apareceu a internet, que bom, mas que também já começa a ser controlada, né? Com muito, eles vão restringir cada vez mais, e aí a gente tem que, como é que a gente fura isso? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as rádios comunitárias, elas que foram um passo importante de uma grande luta, da forma como ela está, eu estou com Altamiro, perdemos o bonde, elas acabaram dando voz, porque a legislação foi feita assim, eles são majoritários, a parte das oligarquias e da burguesia, sem entrar também na questão das igrejas, né? Dessas seitas neopentecostais, que tomaram de conta, porque tem muito dinheiro, porque tem a questão do funcionamento, acabaram foi reforçando, de certa forma, para aquela pequena oligarquia ou média que não tinha a rádio, que era a concessão, a principal, até uma, ou como educativa ou como comunitária. E aí a gente fica... Aí eu acho que o colega que falou da Associação Nacional, ele tem razão. Acho que o marco legal, o doutor Inocêncio também falou, da perseguição, é fundamental. Só que a gente tem que perceber qual é a hierarquia da luta, e eu já caminho para concluir, porque, aí repito a fala do Altamiro, nessa condição de um governo protofascista, fascista, pré-fascista, não descuidar dessa luta, mas ver que por ali é muito difícil da gente reverter a situação nessa conjuntura. Então, eu penso, aí é uma opinião para a gente debater, que reforçar os mecanismos, unificar alguns para que alguma fala seja geral em algum momento, aí tem várias experiências, a Flávia onde colocou ontem, dessa nova iniciativa, e outras, a Atitude Popular é uma, a Democracia no Ar é outra. Reforçar essas iniciativas nesse momento me parece que é a melhor alternativa. Reforçar e, em alguns momentos, unificar uma mensagem que se queira passar, juntando todas elas com a mensagem. É isso, um bom debate, parabéns, um abração aí, meus companheiros e companheiras. Ok, Sebastião, estou propondo que a próxima exposição seja do companheiro Miro Barrios, do jornal Brasil de Fato. Tem alguém inscrito aí? Pode ser, Miro. Se não tiver, eu quero falar um Bom dia, pode ser sim. Por gentileza, Niro. Seja bem-vindo. 3 minutos, por gentileza. Em primeiro lugar, então, bom dia aí para todos, para todas.
Queria saudar essa iniciativa, dizer da importância que ela tem de poder estar reunindo diversas pessoas que tratam desse tema da comunicação. Com certeza esse é um dos principais poderes do nosso país e que a gente tem muita dificuldade ainda de ter uma unidade de ação, uma compreensão melhor sobre como atuar. E agora no mundo digital pós-pandemia ou com a pandemia, ficou mais visível ainda como as redes sociais, esse mundo virtual tem, digamos assim, ganhado um espaço muito importante no processo de comunicação. Então, a importância desse encontro. O Jornal Brasil Popular, só para vocês terem conhecimento, ela é uma associação que nasceu no ano de 2015, ali no auge da luta contra o fascista que tentaram, né, e acabaram conseguindo o impeachment da presidenta Dilma. E já naquela época, um conjunto de pessoas lutava para ter uma possibilidade de uma ferramenta, de um veículo de comunicação que pudesse se comunicar diretamente com a população. Aí nasceu o Jornal Brasil Popular, que é um jornal gratuito, é um jornal impresso e digital, e o jornal impresso ele é distribuído, né, na rodoviária aqui de Brasília, rodoviária essa que passa em torno de 100 mil pessoas por dia. Então, ele nasceu com essa característica, um jornal nacional, com um editorial muito claro de enfrentamento os grandes problemas que o país tem e com um processo de autogestão. Ouvi alguém falar aqui em economia solidária. Então, a base desse jornal, dessa associação, é a autogestão. Nós já produzimos, já distribuímos aqui em Brasília mais de 2.600.000 exemplares desse jornal. Então, ele é um jornal produzido por nós, financiado por nós, distribuído por nós. E, nesse momento, inclusive, estamos discutindo com vários estados de como articular a produção desse conteúdo também nos estados para que a gente tenha efetivamente um projeto nacional de comunicação também a partir do Jornal Brasil Popular, se somando a outras tantas iniciativas que a gente tem pelo país. Então, a importância desse debate é justamente para que a gente possa não só ficar criticando os meios de comunicação, mas também estar fazendo na prática as nossas alternativas de comunicação. Obrigado, Niro. Sebastião, por gentileza. Temos 5 minutos para as 11 horas. Todos receberam já aí o endereço da sala das 11? Sebastião, por gentileza. Pronto. Não, desculpa aqui porque eu caí, celular querendo descarregar. Sobre a questão do encerramento, não é isso? Sim, passar para os encaminhamentos finais, porque nós temos às 11 horas a nossa... Temos 5 minutos aí, Sebastião. O tempo é diferente de mim, cara. Ele não reclama, ele vai passando. Vai passando. Tem que passar o link para... Já passei. Não, o link foi... Eu já passei, Inocêncio. Por gentileza, olhe no seu WhatsApp, que ele já está, certo? No seu caso, está. O link... Pois é. Então, assim, todas essas discussões aqui, elas serão compiladas através de livro. Foram anotadas as principais ideias, que a grande maioria vai muito no sentido da questão da unidade das rádios comunitárias e dos fomentos das rádios comunitárias, né? Foi muito no sentido da formação técnica do pessoal também, né? As discussões foram todas trabalhadas. Foi um debate que se mobilizou mais nesse sentido, né? Então, o que nós podemos fazer é isso, propor questões pelo que foi debatido na área de mobilização. O companheiro Jeremias,
da Abraço, da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, o Tom e o Inocêncio Show, todos aqui falaram nesse sentido, de aprofundar a defesa das rádios comunitárias através de uma unidade, né? Bem, o que foi colocado, os debates foram muito nesse sentido aí, eles se mobilizaram muito nesse sentido. Sebastião, só para gentileza, só para alinhar com o pessoal, nós vamos ter essa plenária final, simultaneamente a esse nosso trabalho de grupo aqui, que foi relatar a experiência, que foi muito interessante, muito boa, e nós temos outros 3 grupos, um falando sobre a questão da influência da tecnologia na nossa vida de comunicação, a questão relativa à linguagem, método de comunicação, tem outro grupo, e tem um que trata da articulação das ações de comunicação. Portanto, na plenária, quem tiver propostas que tratem desses outros temas, poderá formular pelo bate-papo, tá certo? Para a gente sistematizar isso tudo nos próximos momentos, que é exatamente agir frente a essa reflexão. Não só ficar na reflexão, mas buscar ações. Portanto, só alinhando esse próximo momento, que é a partir das 11 horas, a 2 minutos da agora. Quem não recebeu, eu mandei no grupo, mandei no WhatsApp também o endereço da sala. Muito obrigado. Recebi, eu acabei de... Só dando um informe aqui, eu acabei de receber uma mensagem do Herbert, que já está iniciando, viu? É a mesma lógica dos grupos presenciais. Ei, termina aí, mais 5 minutinhos. É a vida, é a luta, é assim mesmo. São 40 e tantos anos aí de experiência. O Valmir que tem uns 5 anos de experiência nesse negócio. Eu sou aprendiz, doutor Carlos. Como é? Eu sou aprendiz. Não tem quem aprenda tudo, não. É a pressão do Herbert, Ei, pessoal, mas falando sério, eu acho que vocês já tiveram conhecimento, a Fundação Perseu Abramo está com curso, não sei se ainda pode se inscrever hoje, mas eu me inscrevi fora de tempo, sobre redes sociais, mídia, capitalismo de vigilância, inclusive é uma aula que a presidenta Dilma dá, é a aula inaugural. Olha, é um negócio extraordinário, viu? É um negócio... Muito bom e bem completo, viu? Muito bom. Pois é, então fica a dica e se vocês puderem divulgar, vai lá no site da Fundação, eu vou ver, porque eu apanho muito desse trocinho aqui, eu vou ver se consigo mandar o link. Quem quiser, quem puder fazer, e se tiver inscrição ainda, eu acho que vale a pena, viu, pessoal? Eu estou fazendo o curso e realmente é muito bom, viu? Fantástico, fantástico. Eu queria falar... Herbert acabou de mandar mensagem. Eu quero falar um negócio rapidão para vocês aqui. E 5 minutos foi terrível, né? Posso falar? Rapidão. Claro. Meio minuto. Pessoal, claro. É o seguinte, um grande fenômeno que tem hoje no Brasil é aquilo que nós fizemos na década de 90, de várias rádios comunitárias, que foi denominado de rádio pirata e tal, rádio livre, né? Rádio pirata, pela Aberte. Hoje o fenômeno é os evangélicos. O que eles têm de rádio clandestina no Brasil todo é uma coisa fora do comum, principalmente das capitais. Em Brasília eles têm mais de 10 rádios, aqui em Cuiabá eles têm mais de 5, 6 rádios, ou seja, nas capitais eles fazem aquilo que o movimento social fazia lá na década de 90. Só para vocês terem aí um panorama de como que está a situação, como que mudou, né? Aquilo que o movimento social fazia, hoje quem faz são os evangélicos. Vou fazer uma ressalva que tem evangélico e evangélico, tá certo? Bom, Só para... Vamos para frente, eu concordo com você em parte. Jeremias. Ou melhor... Oi. Não. Matias, Sebastião Matias. Perfeito. Eu acabei de receber a mensagem do Herbert já disponibilizando, viu?
E já são 11 horas, então acho que podemos fazer a transição. Ok, pessoal? Então eu vou encerrar essa reunião, agradecendo muito a atenção de todos e todas. Nós podemos observar aqui a participação nas inscrições das mulheres, ela foi relevante, de 40% a 60%, 40% mulher, e aqui nesta rodada nós não tivemos esse privilégio. Nós temos mulheres aqui, mas não alcançamos esse percentual na fala. É importante que nesse mundo da luta pela nossa busca da democratização, da inclusão, possamos levar em conta também esse aspecto. Como eu disse, eu não sei, eu como sou aprendiz, não sei direito o motivo, mas é um regime. De qualquer modo, muito obrigado, muito parabéns a todos e todas, e vamos fazer agora nossas conclusões desse grupo e entrar na nossa plenária final. Um grande abraço e uma ótima plenária final do nosso encontro. Grande abraço a todos aí. Eu tenho que entrar num outro link agora, é assim? Eu mandei para você, no seu WhatsApp, o link de acesso a outra sala de reunião da plenária final, tá bom? Isso vale para todos e todas. Ok, pessoal? Outro. Um grande abraço. Tchau.